Olá, tudo bem? Estamos de volta em nossa segunda parte da lição Pecado e seus resultados. Vimos na primeira parte da lição que o pecado é errar o alvo, pode ser passivo ou ativo. Há muitas maneiras de pecar, não há uma lista completa na Bíblia. As listas dão nomes a alguns pecados, mas dizem que muitas outras coisas semelhantes àqueles pecados podem ser praticados. Vimos que todos somos culpados de pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, até mesmo os respeitáveis e grandes homens de Deus do passado pecaram. Quais as consequências do pecado? Vendo Gênesis capítulo 3, fica claro, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3, fica claro que o pecado destrói a vida humana. O pecado provoca ira e profunda tristeza em Deus, e Deus destruiu o mundo antigo por causa do pecado. Gênesis capítulo 6. O pecado separa, causa separação entre o homem e Deus. O pecado torna o homem espiritualmente morto. E o que é essa morte espiritual? Vamos abrir em Romanos, mais uma vez, capítulo 6, e ver o versículo 23. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 23. E lá nós lemos: pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que vem como resultado. Uma pessoa trabalha durante um número de dias, ou uma semana, ou um mês, e o resultado daquele trabalho será o seu salário em dinheiro. O salário é aquilo que vem como consequência. E a Bíblia diz que o salário do pecado, ou o resultado do pecado, ou ainda a consequência do pecado, é a morte. Outros textos bíblicos dizem a mesma coisa. Acabamos de ler no vídeo anterior, Efésios capítulo 2, que diziam que aqueles cristãos no passado estavam mortos. Aquele foi o resultado, aquele foi o salário do pecado que eles receberam. O pecado traz algum tipo de prazer momentâneo, algum tipo de satisfação. Se não trouxesse, ninguém pecaria, mas o que está encoberto por trás, o que o homem não pode enxergar, é que aquilo irá lhe custar um alto preço, separação de Deus e morte espiritual. Leiamos também Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. É esse o resultado do pecado, o salário do pecado. O pecado transforma, transtorna, traz problemas para a vida, torna a vida em algo difícil, custoso, atrai problemas. Mas a pior consequência, o pior resultado é a separação de Deus, chamada na Bíblia de morte. Um dia, esta separação se tornará definitiva. Será uma separação eterna, que quer dizer a pessoa será mantida naquela condição para sempre. Caso a pessoa parta desta vida nesta situação de estar vivendo no pecado, entregue ao pecado, sem ter obtido a remissão,
o perdão através de Jesus. Se uma pessoa partir desta vida nestas condições, não poderá entrar no reino dos céus. A Bíblia diz isso em algumas passagens, que inclusive já lemos. Por exemplo, Gálatas capítulo 5. Veja a afirmação presente lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 21. Lá diz exatamente o seguinte: as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O apóstolo é firme e certo do que está dizendo. Os que praticam, vivem na prática destes atos, não terão parte no reino de Deus, não receberão o reino de Deus. Não é possível herdar o reino de Deus persistindo, continuando, perseverando na prática do pecado. No texto de 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos a mesma coisa. Aqui na NVI, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 desse texto começa dizendo, 1 Coríntios capítulo 6, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. O apóstolo pede para que ninguém se deixe enganar. Infelizmente, é o que hoje acontece. As pessoas se deixam enganar, achando que não faz mal pecar, todos pecam, não há problemas. O pecado é algo comum, o pecado é algo presente na vida de todos, mas a Bíblia está nos advertindo com a seguinte frase, com as seguintes palavras: não se enganem, esse é o apelo da Bíblia. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, não terão parte no reino de Deus. E é isso que nós lemos aqui, versículo 9. Versículo 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus. Mas então o que acontecerá com as pessoas que partirem desta vida neste estado de pecados? A Bíblia diz. Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz que os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Após a morte física, as pessoas que partirem deste mundo, tendo partido, persistindo, perseverando no pecado, insistindo no pecado, sem que obtivessem o perdão, a remissão, sofrerão, de acordo com a palavra de Deus, a segunda morte. E o que é a segunda morte? Como será esta segunda morte? Nós temos algumas descrições no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E nós lemos, a partir do versículo 7, o seguinte: e dará descanso a vocês, falando sobre a volta de Cristo, e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Quando Jesus vier, ele dará alívio aos fiéis que sofrem, mas castigará
os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes serão castigados, como diz o versículo 9 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Não há nada pior do que isto. Sofrer a pena de destruição eterna, ser definitivamente e eternamente separado da presença do Senhor, de forma tal que não adiantará mais orar, clamar, gritar, suplicar. Se alguém partir deste mundo numa situação de insistência, persistência em pecados, sem o arrependimento, sem a remissão em Jesus Cristo, sem o perdão em Jesus Cristo, será definitivamente afastado, banido da face do Senhor e sofrerá uma pena de destruição eterna. E o que significa isto? Pena de destruição eterna? Como é? O que é? Jesus diz, abra sua Bíblia comigo também, em Mateus capítulo 13. Jesus descreveu Mateus capítulo 13. E lá, nos versículos 41 e 42, nós lemos o seguinte: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. A palavra de Deus compara aquele lugar para onde as pessoas que forem definitivamente separadas de Deus irão com uma fornalha ardente, uma fornalha de fogo. É claro que lá no mundo espiritual não existem coisas materiais deste mundo, como, por exemplo, o fogo, que é um elemento deste mundo material, mas é necessário usar coisas que conhecemos para explicar o que se passa lá. E o que foi escolhido foi justamente uma fornalha, um grande fogo. O fogo é algo que destrói, é algo que pode causar muita dor. Se alguém queimar a mão só por ter tocado numa superfície, como por exemplo uma panela quente, e terá que passar por um processo doloroso muito grande. Imagine ter a alma lançada numa fornalha de fogo. Lá, a Bíblia diz, Jesus disse que o sofrimento é tão grande, a dor é tão intensa, que haverá choro e ranger de dentes. Eu entendo que uma pessoa range os dentes quando a dor que a pessoa sente é tão intensa que não é nem mesmo possível gritar. É terrível, é muito triste, é um quadro deprimente, mas é isto que a Bíblia diz, foi isto que Jesus falou. O que há naquele lugar, Jesus continua explicando lá em Mateus capítulo 25, agora, Mateus capítulo 25, versículo 30. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Escuridão, fornalha acesa, nós vimos em Mateus capítulo 13, onde as pessoas que lá estiverem vão chorar e ranger os dentes, e aqui Jesus fala de uma escuridão. Também fala de choro e ranger os dentes de desespero. Uma situação mais apavorante do que esta é difícil. É difícil. Algumas pesquisas foram feitas
para se descobrir por quanto tempo o ser humano conseguiria viver em total escuridão. E o resultado da pesquisa foi surpreendente. O ser humano não conseguiria viver por muito tempo sem qualquer luz. Fora os fatores de saúde, haveria também os fatores psicológicos, emocionais, que levariam as pessoas até mesmo à loucura, se fossem submetidas à total ausência de luz por algum tempo, que nem precisaria ser muito tempo. Mas imagine, se você, por 6 horas, 8 horas, 12 horas, não tivesse acesso a nenhum tipo de luz de iluminação. Se um blackout, se uma falta de energia absoluta tomasse conta do mundo, se o sol não brilhasse, a vida seria extinta em pouco tempo. Mas lá, Jesus disse, é escuridão total. Veja agora o versículo 41, Mateus 25, versículo 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo lá é eterno, nunca deixa de queimar. A situação é permanente e sem volta. Não há como mudar a situação. Fornalha acesa, choro, ranger de dentes, trevas, escuridão total. E além de tudo isso, lá estarão o diabo e seus anjos. A Bíblia diz que aquele lugar, ou este lugar sobre o qual estamos falando e que chamamos de inferno, foi preparado não para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Mas é para lá que seres humanos irão, por escolha própria, por rebeldia contra Deus, por negar a oferta do perdão e salvação em Jesus Cristo. Infelizmente, o resultado para muitos será esse. E o versículo 46, ainda de Mateus 25, nos dirá, e Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. É uma situação de castigo, de punição, que não terá fim. Uma vez entrando nessa condição, o ser humano permanecerá nela para sempre. A Bíblia não fala de extinção. A Bíblia não fala que o ser humano deixa de existir num determinado momento da eternidade. Não. A Bíblia ensina que a alma é eterna. E a alma vai viver em um de dois lugares. Ou no castigo eterno, ou na vida eterna. Veja também Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Outro texto que trata da eternidade. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 a 15. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros. E também foi aberto outro livro, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Que cena assustadora, triste, deprimente, mas que revela que Deus não é indiferente ao pecado. Deus, ele não faz de conta que não vê o pecado, ou ele não age como se o pecado não tivesse qualquer importância. Deus não olha o pecado com bons olhos, ele não aprova o pecado, ele não aceita o pecado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E os pecadores que não forem justificados em Cristo serão, com toda a certeza, e também com toda a severidade, castigados. Por favor, preste atenção. O inferno existe. Eu vou repetir. O inferno existe. Você crê em Jesus? Jesus foi quem mais falou do inferno. Seria uma contradição, um contrassenso, uma incoerência dizer que cremos em Jesus, mas não no inferno, porque ele foi quem mais ensinou sobre o inferno. O inferno existe. Não é como a imaginação das pessoas comumente imaginam, conceituam o inferno, mas é muito pior. Uma realidade das mais drásticas e deprimentes. De fato, o homem não pode sofrer um dano pior, uma catástrofe pior do que ir para este lugar relatado em tantos textos bíblicos. O inferno existe. E este é o pior dos resultados das consequências do pecado. O que é a morte, o que é a morte espiritual, hoje é uma separação do homem de Deus, que coloca o homem na direção de sofrer a condenação eterna no inferno. A menos que haja arrependimento, a menos que ele busque em Cristo o perdão e a salvação, estará condenado a viver toda a eternidade no inferno. O que é que acontece depois da morte? Você e eu sabemos que a morte é a passagem desta vida para outra situação, que pode ser de vida eterna ou morte eterna, como Jesus ensinou. E a morte é uma questão de segundos, pode ocorrer a qualquer momento. Pode ser que eu não consiga concluir as aulas desse curso Deixa a Bíblia Falar. Talvez a morte chegue para mim antes. Espero que não, espero que eu consiga. Mas eu não sei quanto tempo de vida eu ainda terei. Você também não sabe. Podemos morrer a qualquer momento. Jesus falou sobre um lugar em Lucas capítulo 16, e eu vou ler na NVI, sobre um lugar onde aparentemente os mortos aguardam o julgamento, tá? Antes de serem lançados no lago de fogo. Esse lugar seria o Hades, que é onde os mortos aguardariam o julgamento antes de serem lançados no lago de fogo. Dá uma olhada para mim, comigo, por favor, em Lucas capítulo 16. E leiamos aqui os versículos 22 até o 26. A história do rico e do Lázaro. Ambos morreram. E o que aconteceu depois? O texto, palavras de Cristo, dizem: chegou o dia em que um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu
Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Este é o texto de Lucas 16, versículos 22 a 26. Depois da morte, todas as pessoas, à semelhança do rico e Lázaro, tanto os que foram perdoados em Cristo, tanto aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam a salvação por meio do batismo, como os que não foram perdoados, não foram justificados, terão uma experiência, uma espécie de introdução àquilo que vão viver por toda a eternidade, neste lugar de espera, chamado de Hades. A morte não é o fim da existência, mas sim uma transformação. Note nesse texto que os personagens permaneceram conscientes após a morte, continuavam com seus sentidos. Inclusive, o rico estava dizendo que estava sofrendo muito. A morte é uma transformação. Deixaremos este corpo, que é uma casca, mas a nossa alma é eterna. Nossa alma irá viver para sempre. Neste sentido, quando morrermos, passaremos a um estado eterno, que será de sofrimento, junto com o diabo e seus anjos, naquele lugar que arde com fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, escuridão total, ou de alegria, com Deus nos céus, onde só há prazer, louvor e tudo o que é bom. A morte não é o fim da existência, não existe aniquilação, desaparecimento do ser humano ou da alma. Há dois destinos claramente apresentados na Bíblia, não três, dois destinos. E cada ser humano que hoje está na face da terra irá para um deles. Lá, a situação é imutável. Quando o rico pediu que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo e lhe fosse refrescar a língua, Abraão disse que havia um grande abismo entre os dois lugares e não era possível passar de um lugar para o outro. A situação não mudará depois da morte. A situação é incomunicável. No decorrer do texto, o rico pede a Abraão que mande, nós não lemos essa parte do texto, mas está escrito que mande Lázaro até sua casa para falar com seus familiares, para que estes também não fossem para aquele lugar de tormentos. E Abraão disse no versículo 29, os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para avisá-los que eles os escutem. Os mortos não podem interceder pelos vivos. Os vivos não podem interceder, ajudar os mortos. Se há alguma coisa que podemos fazer pelas pessoas, deve ser durante a vida e não após a morte. Mas uma coisa está estabelecida claramente na Bíblia: a permanência da alma após a morte é certa. Não é como muitas pessoas imaginam, mas é como a Bíblia diz. A vida depois da morte é de dois tipos: ou de descanso, como no caso de Lázaro, da parábola contada por Jesus em Lucas 16, ou castigo, como no caso do rico, da mesma parábola. E o tipo de vida que teremos depois da morte depende do tipo de vida que estamos tendo neste mundo. E a Bíblia é o livro que devemos dar toda a nossa atenção. É o único meio de não sermos condenados, seguindo a palavra de Deus, viva
de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, porque não sabemos quando iremos morrer. Purgatório, aquela ideia de que existe um lugar onde todos os mortos sofrem a punição durante um determinado tempo para serem purificados, não é um ensino da Bíblia. Jesus não ensinou sobre purgatório. Jesus ensinou sobre destinos eternos. Depois da morte, não é possível mudança de destino eterno, como observamos no texto do rico e Lázaro. Abraão disse: não é possível passar daqui para lá, nem de lá para cá. Essa ideia do purgatório inclui essa possibilidade de ficar sofrendo por um tempo e depois ir para o lado do descanso. A Bíblia, nas palavras do Mestre Jesus Cristo, determina: não acontece. Purgatório não é um ensino da Bíblia. Reencarnação também não é um ensino que vem da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada homem, cada pessoa morre uma única vez. Aonde é que a Bíblia diz isso? Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Se reencarnação existisse, o homem morreria várias vezes, porque voltaria à vida várias vezes. Mas a Bíblia diz que o homem vive uma só vez quando diz que ele morre uma só vez. Reencarnação não é um ensino proveniente que vem da Bíblia. E se fosse possível a reencarnação, que diz ser uma purificação através de várias vidas, se fosse possível, por que Jesus teria que morrer na cruz? Por que Jesus teria que vir a este mundo? O homem poderia se purificar sozinho. Mas reencarnação não existe. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? É que a mudança de destino eterno se dá apenas estando a pessoa em vida. Meu amigo, minha amiga, você que me ouve, a consequência mais grave do pecado é a condenação eterna e definitiva. A definitiva separação de Deus. Todos já pecamos. Não importa quem somos, não importa o quanto de bom temos feito, mas por causa dos nossos pecados, merecemos a justa retribuição. E a justa retribuição é a condenação. Portanto, precisamos de reconciliação e esperança antes de morrermos nessas condições. E isto com máxima urgência. Precisamos de reconciliação com Deus e esperança. E o apelo que eu lhe faço é: continue fazendo este curso para descobrir o que você pode fazer para mudar esta situação, para não sofrer, não receber o salário do pecado, a definitiva e eterna separação de Deus. O que é que você pode fazer? A Bíblia diz, e nós veremos a partir da próxima lição do nosso curso, Deixe a Bíblia falar.